Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui uma lista de processadores AM4. Sim, se você quer economizar, não tem outra saída, a AM4 ainda é o melhor custo-benefício e existem inúmeras opções que eu separei uma lista com as melhores opções e claro, cada uma aí dentro da sua proposta. Então nós vamos listar todos os processadores do mercado, além as recomendações das melhores opções para vocês. Então, gostar do conteúdo, não esquece, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal. Para quem está aí interessado no AM5, se prepare que teremos aí uma lista também para a AM5 para 2025. Então, sem mais enrolação, bora para a tela do PC. Beleza, pessoal? Então, estamos aqui na tela do computador. Vou explicar para vocês como que vai funcionar a nossa lista, beleza? Eu separei aqui basicamente em 5 categorias. Então, a gente tem aqui a top desempenho, custo-benefício, vale a pena se estiver barato, quebra-galho, barato e caro pelo que entrega, beleza? Na top desempenho a gente vai colocar aqui os processadores mais robustos que a gente encontra, seja para games ou para trabalho. Custo-benefício, processadores aqui que seja para trabalho, para dia a dia ou para quem simplesmente quer economizar, consegue a melhor opção dentro dessa categoria. O vale a pena se estiver barato, que vão ser aqueles processadores onde tem uma boa performance, mas depende muito do preço para compensar para você. O quebra-galho vai ser aqueles processadores aqui que ainda entregam uma boa performance, mas valem porque são baratos, e o caro porque são aqueles processadores ali que mesmo tendo uma performance boa, não compensa pelo custo deles, beleza? Vamos começar com ele, o Ryzen 3 3200G, processador aí de 65 watts TDP, 4 núcleos, 4 threads, clock máximo de 4 GHz e com apenas seus 4 MB de cache L3. Bom, é um processador aqui bastante limitado nos dias de hoje, embora aqui seja um processador da linha 3000, ele ainda é um processador Zen Plus, ou seja, pertence lá à geração 2000. É um processador que nos dias de hoje, embora tenha aí seus 4 núcleos e 4 threads, já é insuficiente para várias tarefas, né? Hoje a média de preço ali dele tem saído por volta dos R$ 499, às vezes um pouco menos, então é um processador aqui, sem dúvidas nenhuma, que acaba não compensando. Por essa razão, nós vamos jogar aqui nosso 3200G no caro pelo que ele entrega. Agora, o nosso próximo CPU da lista, o Ryzen 5 3500X com 65 watts TDP, 6 núcleos e 6 threads, sendo aí com clock máximo de 4.1 GHz e tendo aí também um cache L3 de 32 MB. Esse aqui é um processador que já traz aí uma tecnologia que hoje em dia é bastante procurada. Pois é, esse carinha tem o PCI Express 4.0, mas nem tudo são flores, né? Nós temos aqui apenas os 6 threads, ou seja, não é um processador que tem o hyperthreading, é um processador aqui que vai manter, né, seus 6 núcleos principais. Então para multitarefas ele já vai sofrer um pouco, mas para quem está buscando ali um 4.0 hoje, também com 32 MB de cache L3, com um preço mais acessível, o 3500X acaba sendo aí uma boa opção. Por essa razão, nós vamos jogar aqui o nosso Ryzen 5 3500X como quebra-galho barato. Então, se você está buscando ali um processador para PCI 4.0 para te atender, mesmo sabendo que ele tem as suas limitações no multitarefas, ele já consegue aí te atender por ele ser barato. O próximo processador da lista é o Ryzen 5 3600, 65 watts de TDP, 6 núcleos, 12 threads, um clock máximo de 4.2 GHz e assim como seu irmão mais novo, o Ryzen 5 3500X, também possui 32 MB de cache L3 e também o famigerado suporte ao PCI 4.0. Pois é, 4.0 veio a partir da terceira geração da AMD Ryzen. Nós temos lá o 3300X, que é o Ryzen 3, nós tivemos aí o 3500X e o 3600 também com o suporte ao 4.0. Se não me engano, nós tivemos alguns processadores também da linha Ryzen 7, no entanto já são processadores que não são encontrados já há muito tempo, então por isso eu acabei não adicionando eles à nossa lista.
Mas falando ainda do nosso Ryzen 5 3600, ele é um processador aqui que vai atender ainda uma boa gama de usuários. Ele é um processador que você vai encontrar hoje ou no mercado de usados aqui no Brasil, ou também lá no AliExpress. E para quem busca o 4.0, diferente do 3500X, ele ainda é um processador mais acessível, porém aqui a gente tem os 6 núcleos e 12 threads, o que vai manter ele aí mais robusto para multitarefas. Por essa razão aqui que nós vamos colocar o nosso Ryzen 5 3600 como um custo-benefício, afinal ele é um processador que ele consegue ser barato, vai conseguir atender aí várias propostas e também traz o PCI 4.0 sendo um bom processador para multitarefas. Então o 3600 ainda é um bom custo-benefício. Falando agora de Ryzen 3, nós temos o Ryzen 3 4100, né? 65 watts TDP, 4 núcleos, 8 threads, turbo máximo de 4 GHz, com seus míseros 4 megas de cache L3. Pois é, esse processador aqui, embora tenha uma contagem de núcleos e de threads que ainda vai atender algumas propostas, é um processador aqui que tem um grande problema, é a falta de um gráfico integrado. Então, ele é um processador que, combinando com uma placa de vídeo, ainda vai ter um desempenho até decente. No entanto, a faixa de preço que ele aparece hoje é completamente inacessível, e também o fato dele não ter o gráfico integrado acaba não sendo uma recomendação para quem simplesmente quer montar um setup para utilizar no escritório, ou até mesmo aí um setup de dia a dia que não queira gastar muito, e havendo a necessidade de você colocar uma placa de vídeo com ele, acaba tirando todo o custo-benefício. Então, por essa razão, o nosso Ryzen 3 4100 acaba sendo um processador caro pelo que ele entrega. Falando agora do Ryzen 5 4500, processador também de 65 watts de TDP, 6 núcleos, 12 threads, clock máximo de 4.1 GHz com 8 megas de cache L3. Aqui a gente tem um processador que compete muito no preço com o 4100, porém a diferença é que nós temos mais núcleos e mais threads, além aqui de ser um processador que no conjunto é mais poderoso. Então o 4500 acaba sendo uma recomendação interessante e um bom custo-benefício para quem tá afim de um processador que briga lá com o Ryzen 5 3600 em preço, mas não tá afim de pegar um processador usado, tendo em vista que mesmo ele não tendo suporte ao PCI 4.0, se você vai combinar com uma placa de vídeo e busca um processador novo, ele é o Ryzen 5 aí mais acessível do momento. Então, por essa razão, eu considero o Ryzen 5 4500 como um bom custo-benefício. É claro que você precisa sempre entender o que você procura, né? No caso do 3600, se você procura aí o suporte ao PCI 4.0, ele é o melhor e mais em conta. Se você busca aí um Ryzen 5, porém você quer o mais barato, o novo, e não está preocupado com o PCI 4.0, o 4500 acaba sendo aí outra proposta para esse objetivo. Continuando a nossa lista, selecionamos o Ryzen 5 4600G, TDP de 65 watts, 6 núcleos, 12 threads, 4.2 GHz de turbo e 8 MB de cache L3. Muito semelhante ao Ryzen 5 4500, porém aqui você tem a vantagem de ter um gráfico integrado. Sempre que eu falar, pessoal, que o processador tem um gráfico integrado, significa que você pode usar ele sem uma placa de vídeo. Do contrário, se ele não tiver um gráfico, você precisa de uma placa de vídeo independente do modelo só para você poder estar ligando o teu PC. Então, o 4600G tem uma performance semelhante ao 4500, porém tem um clock relativamente maior, porém a vantagem de ter um gráfico integrado. Isso vai dar uma vantagem que ele vai atender mais públicos. Se você estava buscando um processador ali novo, que vai já poder te atender no dia a dia, para futuramente você colocar uma placa de vídeo, ele é o processador com gráfico integrado hoje de 6 núcleos e 12 threads mais em conta que a AMD tem no mercado. Se você busca um processador aí para dia a dia e que não quer colocar uma placa de vídeo, ele também vai atender essa proposta, afinal é um processador bastante poderoso e que fica com um preço ali mais interessante, contando
aí com todas as suas especificações. Por essa razão que o 4600G eu considero aqui um excelente custo-benefício. Atualmente ele está um pouco fora de preço, na verdade toda a linha AMD está um pouco fora de preço, tendo em vista aí o sucesso que fez e também a baixa dos estoques, mas o 4600G é um processador que se posiciona sempre aí com preços mais competitivos, sendo ele aí um dos processadores que ofertam gráfico integrado. Agora falando aí de um dos processadores que apareceram recentemente no mercado, que foi o Ryzen 3 5300G, TDP de 65 watts, 4 núcleos, 8 threads, clock máximo de 4.2 GHz e 8 MB de cache L3. Esse processador aqui, né, hoje é o Ryzen 3 da linha 4000 mais poderoso que a AMD trouxe aí para o mercado, né? Tiveram outras opções no lineup da AMD, mas que acabaram não sendo vendidas, pelo menos aqui no Brasil. Então hoje acabou aparecendo um Ryzen 3 aí para competir em termos de custo-benefício, né? Diferente lá do nosso querido 4100, nós temos aqui a arquitetura Zen 3, então já é um processador com construção mais recente. Não temos o suporte ao PCI 4.0, afinal é um processador com gráfico integrado, e sempre que temos gráfico integrado, pelo menos na linha M4, nós não tínhamos o PCI 4.0. Nesse caso aqui é um processador mais poderoso e conta com a proposta do gráfico integrado, mas o que realmente quebra é o preço que ele está sendo praticado. É bastante salgado, ficando muito próximo ao preço do 4600G, ou seja, no momento não está sendo tão interessante. Por essa razão eu considero aqui o Ryzen 3 5300G vale a pena se estiver barato. Ele é um processador que tem um potencial interessante, mas ele tem que melhorar muito o preço para poder atender aí a proposta, que na maioria dos casos seria para a galera que quer montar um setup e não quer colocar uma placa de vídeo, mas também não quer pagar tão caro para ter um gráfico integrado para poder estar utilizando o seu PC. Vamos falar dele, o Ryzen 5 5500, processador também de 6 núcleos, 12 threads, 65 watts TDP, clock máximo de 4.2 GHz e 16 MB de cache L3. Esse aqui é basicamente um Ryzen 5600G com o gráfico desabilitado. Ele tem uma pequena redução no clock, mas ele mantém os 16 MB de cache L3. É um processador bastante honesto, mas convenhamos, ele acaba perdendo aí em vários atributos pelo fato dele não ter o gráfico integrado, pelo fato dele ter menos cache L3, pelo fato dele também não contar com o suporte ao PCI 4.0. Então, com certeza ele é um processador que vale a pena, mas se estiver barato, afinal você depende de colocar ele com uma placa de vídeo, o que vai impedir que você que está buscando a proposta de montar um setup e colocar uma placa de vídeo lá no futuro, adquira um processador como esse. Afinal, você vai precisar de qualquer placa de vídeo simplesmente para usar o PC. Então, pelo fato dele não atender a maioria das propostas, eu considero ele, e principalmente pelo preço que ele é praticado, ele acaba sendo um pouco caro ainda pela ausência do gráfico, ele vale a pena se estiver barato. Agora um processador aí muito procurado aí na nossa lista, que é o Ryzen 5 5600, TDP de 65 watts, 6 núcleos, 12 threads, clock máximo de 4.4 GHz, com 32 MB de cache L3. Esse aqui é o processador que eu recomendo, sem dúvida nenhuma, para quem está buscando já um processador para combar logo de cara com uma placa de vídeo. Aqui você tem mais cache L3, você tem o suporte ao PCI 4.0 e você tem uma boa combinação aqui para poder combar com uma placa de vídeo, tendo em vista que você vai montar um setup já colocando uma placa de vídeo. Então, com certeza, nosso Ryzen 5600 é um excelente custo-benefício. Claro, né, pessoal, sempre respeitando a proposta que cada um deles se propõe no mercado. Agora, falando mais de um processador dessa linha, que é o Ryzen 5600 GT. Eu coloquei o GT porque é um modelo que a gente encontra hoje, mas isso também vale para o 5600G. Para quem não sabe, o 5600 GT nada mais é do que uma evolução do 5600G, sendo um processador aí também de 6 núcleos, 12 threads, 65 watts TDP, com clock máximo de 4.6 GHz. No 5600G a gente tem até 4.4 GHz, mantendo aí também os 16 MB de cache L3, porém com o gráfico Vega 7, onde você aí tem já um bom desempenho em vários jogos. Para quem está montando hoje um setup de entrada e é um processador mais poderoso aí para o futuro, normalmente
quem busca esse processador aqui já tem ideia assim, eu vou colocar uma placa de vídeo mais à frente. Então ficava-se a dúvida entre ele e o 4600. Por ele ser mais moderno, por ele ter mais clock e estar numa arquitetura mais recente, nessa da linha 5000 ao invés da 4000, ele é uma opção mais robusta e acaba aí para quem já tem isso em mente, que vai combar com uma placa de vídeo, ter um processador mais preparado. Então, Ryzen 5600 GT, sem dúvidas aqui, é um excelente custo-benefício hoje. Quem vai querer trabalhar e quer um gráfico integrado, está disposto a investir um pouquinho a mais para ter um processador mais robusto, ou para quem quer realmente no futuro combar com uma placa de vídeo e já ter um processador aqui mais robusto do que o 4600G. Falando agora do Ryzen 5600X, esse processador aqui é pouco encontrado nos dias de hoje, mas ainda tem lojas que têm estoque dele, sendo 65 watts TDP, 6 núcleos, 12 threads, clock máximo de 4.6 GHz e 32 MB de cache L3. Basicamente ele é o antecessor do 5600, porém ele tem um pequeno dois pontos que a gente acaba prejudicando ele no mercado. O primeiro é seu preço, que ele é muito mais caro que o Ryzen 5600, muitas vezes custando o preço de Ryzen 7, e também o fato que ele esquenta um pouco a mais do que o Ryzen 5600. O 5600 nada mais é do que uma versão refinada do 5600X, que torna ele mais eficiente e também com uma performance praticamente idêntica. Mesmo que ele tenha 200 MHz a mais, um simples overclock no 5600 já consegue alcançar isso. Então, definitivamente, nosso Ryzen 5600X não é um bom custo-benefício. E com certeza a gente vai posicionar ele no caro pelo que ele entrega. Afinal, ele não entrega uma diferença tão extrema acima dos 5600. Também custa basicamente o que custa um Ryzen 7 e definitivamente acaba desequilibrando muito a linha de preços. Então ele vai ficar aí na linha do caro pelo que ele entrega. Agora, mudando de categoria, nós vamos para os Ryzen 7 da linha AM4, né? Começando pelo Ryzen 7 5700. Poucas pessoas se acostumaram a ver esse processador no mercado, mas ele tem bastante oferta. Ele é um processador também de 65 watts, 8 núcleos e 16 threads, clock máximo de 4.6 GHz e cache de 16 MB. Basicamente esse aqui é o Ryzen 5700G sem o gráfico integrado. Pois é, se tornou uma opção aqui como o Ryzen 7, que aparecia como mais acessível para quem busca aí um processador de mais núcleos e mais threads com uma performance aí próxima, né, ao 5700X, porém mais acessível. Mas infelizmente nos dias de hoje ele não vem sendo praticado com um preço mais agressivo. Ele está realmente muito próximo ao 5700G e por ele ter a ausência do gráfico integrado, não ter o suporte ao PCI 4.0, definitivamente ele não é uma grande opção. Por isso eu vou classificar ele como vale a pena se estiver barato, porque ele entrega uma excelente performance, mas só vai compensar se você tiver aí uma boa diferença com relação ao 5700G. Por falar em 5700G, vamos aí classificar ele. Então, as mesmas especificações praticamente do 5700, sendo 8/16 com 4.6 GHz e 16 MB de cache L3. Vocês percebam que processadores que ou são oriundos de processadores que tinham gráfico integrado ou são processadores que possuem gráfico integrado, normalmente tem o cache L3 reduzido. Isso é porque eles retiravam aqui parte do cache para adicionar a memória, para adicionar a GPU integrada. Então nesse caso a gente acaba tendo uma redução quando combinado com uma placa de vídeo. Se você compara o processador semelhante a ele, você acaba tendo uma pequena perca de desempenho aí por essa redução do cache L3. Mas falando do 5700G, é um excelente processador que fez muito sucesso ali na época da mineração, onde você não encontrava placas de vídeo acessíveis para montar um setup. Ele acabava sendo uma opção muito interessante, afinal já tinha o gráfico integrado, era um processador muito robusto para você colocar com uma placa de vídeo. É o meu processador atual, hoje eu utilizo ele com uma 4060 e é uma excelente combinação, segurando inclusive placas de vídeo mais robustas. Então o Ryzen 7 5700G, vou classificar ele como um excelente custo-benefício, porque ele vai atender a maioria das propostas, seja para quem quer ter um processador aí com um gráfico integrado, caso você
fique sem tua placa de vídeo e você consiga utilizar o PC, seja para quem busca em ter uma opção de utilizar no futuro aí com uma placa de vídeo e ainda assim não depender dela para usar a máquina, ou talvez aí para quem pensa numa revenda, né, no futuro, quero passar adiante esse processador e ele poder se encaixar em mais propostas. Também o 5700G acaba sendo mais versátil que o 5700, afinal a diferença de preço é pequena, porém ele entrega o gráfico. Então se você tiver os dois no mesmo preço, e mesmo que você vai combar com uma placa de vídeo, eu te recomendo ir no 5700G, afinal ele tem esse diferencial e em alguns momentos isso pode acabar fazendo uma diferença. Ryzen 7 5700X, com especificações bastante semelhantes ao 5700G, 8 núcleos, 16 threads, 65 watts TDP, também os 4.6 GHz. Aqui nós temos algumas diferenças com relação aos 32 MB de cache L3 e também a adição do suporte ao PCI 4.0. Nesse caso, né, para quem está na dúvida sobre o que é o 4.0, ele vai permitir que você utilize aí NVMEs de quarta geração, atingindo aí velocidades acima dos 7.000 MB na leitura e na gravação, e também trabalhar com as placas de vídeo aí que são PCI 4.0. Alguns modelos aí são X8, até mesmo X4, e acabam fazendo diferença no desempenho final, combinadas com esse tipo de processador, com essa tecnologia do 4.0. Então o 5700X por muito tempo foi o rei dos jogos, afinal ele traz aí um preço mais intermediário, né? Ele era mais barato que o 5800X, entregava uma performance bastante semelhante, por isso o 5700X hoje na nossa lista ele é aí um excelente custo-benefício, né? Porém, ele também pode se enquadrar no vale a pena se estiver barato. Às vezes ele acaba ficando muito próximo ali com o 5700X 3D e aí você acaba tendo que podendo optar por um 5700X 3D que entrega mais performance que ele quando o preço está muito próximo. Então ele basicamente se encaixa ali nas duas categorias. No momento, como ele não está com um preço tão agressivo, eu vou deixar ele na vale a pena se estiver barato, mas sem dúvida é um excelente processador também. E por falar nele, né, Ryzen 7 5700X 3D, né, TDP máximo de 105 watts, 8 núcleos, 16 threads, clock máximo de 4.1 GHz, e aqui nós temos os seus imensos 96 MB de cache L3. O que isso quer dizer? Que esse processador aqui tem a tecnologia de empilhamento de cache da AMD, o que permite a ele ter aí maior estabilidade em jogos, tá? E várias aplicações que utilizam o cache L3. Para vocês terem uma ideia, a função do cache L3 é deixar arquivos aí rapidamente em acesso ao processador, arquivos críticos que o processador tem que acessar muitas vezes, que ficariam na memória, e ele estando aí com a capacidade de cache L3 maior, permite que o processador diminua essa latência, o tempo de acesso a esses arquivos seja menor, consequentemente as médias e em muitos casos as mínimas do FPS em processadores aqui com cache 3D é maior. Então mesmo ele tendo uma redução aí no clock, né, como na maioria dos Ryzen chega a passar dos 4.5 GHz, ele fica aí com os 4.1, mas o conjunto dele aí é muito poderoso, combinado com esse cache 3D. Então, com certeza esse cara aqui é o top desempenho, é um processador aqui que vai atender basicamente os extremos. Se você busca um setup para trabalho e quer um preço justo nessa categoria, ele é o que há de melhor. Temos também aí para quem quer um desempenho absurdo em jogos e quer gastar o mínimo possível, ele também entrega ali uma performance superior ao 5700X, como eu falei, pode ficar ali entre custo-benefício e valer a pena se estiver barato, mas o 5700X 3D tem esse diferencial e entrega aí um pouco a mais de performance. Então, com certeza, ele está no nosso top desempenho. Mas nós temos o irmão dele, o 5800X 3D, que veio antes e também tem as especificações bastante semelhantes, 8 núcleos, 16 threads, o mesmo cache aí, 3D de 96 MB, com clock máximo de 4.5 GHz. Pois é, pessoal, esse processador aqui ele sumiu do mercado e quando aparece ele vem bem salgado. E considerando aí, se você der uma pesquisada na internet vai ver que em vários testes a diferença dele para o 5700X 3D é mínima. É basicamente o mesmo processador, só que refinado
esquentando menos e consumindo menos. Então, definitivamente o 5800X3D, mesmo sendo poderoso, não justifica o preço dele acima. Por essa razão, eu vou deixar aqui o 5800X3D no caro pelo que ele entrega. Afinal, é uma diferença muito pequena para o 5700X3D, tendo em vista o preço a mais que você paga. Enquanto o 5700X3D gira ali hoje, fora excelentes promoções, ele gira um preço médio entre 1.299 a 1.399, o 5800X3D quando aparece já fica lá na faixa dos R$ 1.500, R$ 1.600. Então definitivamente é uma diferença bem grande, tendo em vista a diferença de apenas ali 2 a 5% dependendo do cenário. Agora um processador aí que não tem muito sentido ter aparecido, mas foi um lançamento de 2024, foi o Ryzen 7 5800 XT. 105 watts TDP, 8 núcleos, 16 threads, 4.8 GHz de turbo e 32 MB de cache. Basicamente é o 5800X com overclock, o que faz ele um processador muito mais caro do que o já era o 5800X, tendo em vista que o 5800X é pouquíssima coisa superior ao 5700X e ainda trazendo mais temperatura, né? Sendo mais caro e esquenta mais. Definitivamente esse processador aqui deveria aparecer num preço mais agressivo. Eu poderia colocar ele aqui no Vale a Pena se estiver barato, afinal é um processador bastante poderoso, mas como eu ainda não vi nenhuma promoção dele que fizesse sentido, eu vou manter ele no caro pelo que ele entrega. Mas, é claro, se você encontrar ele numa diferença muito pequena com relação ao 5700X, e essa proposta que você está procurando, ele acaba atendendo, afinal a performance é semelhante, mas no momento ele está muito salgado para recomendar aí como um processador que valeria a pena. Agora Ryzen 9 5900X, 105 watts TDP, 12 núcleos, 24 threads, 4.8 GHz de turbo e 64 MB de cache. Bom, esse processador aqui literalmente é fantástico. Nós temos aqui mais núcleos e mais threads que um Ryzen 7, embora não seja um processador X3D, ele já tem mais cache L3 do que um Ryzen 7 comum, que é de 32, aqui você tem o up para 64, o que já vai garantir médias muito boas, mas o fato dele ser um processador com muitos núcleos, a maioria dos jogos hoje não consegue aproveitar totalmente esse poder de processamento, que faz com que ele não seja tão interessante assim para jogos, mas para quem está buscando aplicações multitarefas, profissionais, edição, sem dúvida é um desempenho superior aos processadores aí da linha Ryzen 7. Exceto aí os processadores X3D, que ainda assim, mesmo tendo menos núcleos, pelo fato de ter mais cache L3, em várias aplicações conseguem ser superiores. Então, definitivamente, eu vou colocar o Ryzen 9 5900X no Vale a Pena se estiver barato. Afinal, ele sumiu do mercado e ficou muito caro. Você tinha que pagar muito caro, sendo realmente às vezes quase o dobro de um 5700X3D para que você pudesse ter essa diferença de núcleos e de threads. Então, quando ele apareceu ali na faixa dos R$ 1.600, com certeza ele se tornaria aí um processador custo-benefício para você. Se tornaria uma recomendação onde você que busca muitos núcleos e muitas threads já atenderia sem nenhum problema. Mas nos dias de hoje ele tá bem difícil de encontrar e quando aparece tá mais puxado, então vale a pena se estiver barato, mas ele consegue também aí se encaixar ali dentro da categoria do custo-benefício. Mais um processador da nossa lista, e esse também lançado em 2024, é o Ryzen 9 5900 XT. Pois é, diferente do que muitos modelos trouxeram no decorrer do tempo, que adicionando aí o X ou o XT no final apenas aumentava a clock, aqui nós temos uma diferença física. Nós temos aqui 16 núcleos e 32 threads, sendo 105 watts TDP, 64 MB de cache L3, 4.8 GHz e também conta com o suporte ao PCI 4.0. O 5900X também conta com 4.0, esqueci de mencionar antes, mas é um processador aqui que, diferente do 5900X, que conta com 2 núcleos e 24 threads, aqui são 16 núcleos e 32 threads. Isso quer dizer que ele é basicamente um 5950X
mais barato. Pois é, ele é um processador hoje que está girando ali no preço que aparece o 5900X, que é em torno ali de 1.999 a R$ 2.100, e é bem mais barato que o 5950. Então, se você está procurando um processador aqui acima de 8 núcleos e 16 threads dentro dessa linha M4, ele com certeza é o processador mais em conta. Afinal, mesmo ele tendo ali mais núcleos e mais threads, ele está se aproximando muito do preço do 5900X. Então, com certeza, esse processador aqui fica no top desempenho, afinal, ele traz como uma proposta de muitos núcleos e muitas threads com preço mais reduzido. E agora o último processador na nossa categoria, Ryzen 9 5950X, por muito tempo sempre foi o processador ápice da linha M4, 16 núcleos, 32 threads, 4.9 GHz de clock e 64 MB de cache. Pois é, esse processador aqui não poderia ficar fora do top desempenho, no entanto, o preço dele é realmente algo que não está tão interessante nos dias de hoje. Enquanto o 5900XT tem custado ali em torno dos R$ 2.000, esse aqui já é um processador que passa dos R$ 3.000. Então, se você der uma pesquisada, hoje ainda tem pouquíssimo conteúdo comparando os dois na internet, mas dá pra gente ver que existe uma pequena diferença de performance entre os dois, pelo tanto que você paga a mais para ter o 5950X, vai depender aqui muito, né, do preço, mas no momento aqui ele acaba sendo caro pelo que ele entrega. Afinal, você tá tendo uma oferta aqui dele, né, com o 5900XT, que tem 16 núcleos que conta com 16 núcleos e 32 threads, porém mais barato. É claro que o 5900XT acaba não sendo um silício de tão boa qualidade, é um processador que esquenta um pouco mais e também tem um consumo sutilmente maior. O 5950X é um processador mais refinado, é um processador aí que foi por muito tempo o topo da AMD e que entrega ainda um pouquinho mais de performance, mas a discrepância de preço de um modelo para o outro é muito grande e basicamente você coloca um bom water cooler só com a diferença de preço de um modelo para o outro. Então aí vale você avaliar o que cabe no teu bolso, mas classificando pelo desempenho e pela diferença de preço, felizmente ele acaba ficando caro pelo que ele entrega. Beleza, pessoal? E aí, curtiram o vídeo? Pois é, busquei fazer uma lista o mais detalhada possível. Esse vídeo eu sei que acabou ficando um pouco longo, mas tem várias pessoas que ficam procurando informações aí. Eu busquei reunir tudo isso em um único conteúdo para que você possa aí se orientar baseado no modelo de processador que você escolheu e na proposta que você está procurando encontrar qual a melhor solução para você. Então, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, tá querendo ver a parte 2 do M5, já te inscreve e deixa aquele like. Se você também ficou com alguma dúvida, fique à vontade para deixar seu comentário aqui embaixo, beleza? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!